Zombie Apocalypse. Boa noite a todos. E eu estou aqui para a palavra de meditação, para que podemos, né, estar encerrando o livro de Jonas, do profeta Jonas, que foram 4 capítulos, né? E lá no início, só recapitulada rápido, lá no início ele foi chamado para pregar em Nínive, né? Que o povo estava, a cidade de Nínive, o povo da cidade de Nínive estava em pecado. Ele foi chamado para pregar em Nínive e ele vai para Tarsis e acontece tudo. Ele apanha o navio para Tarsis, acontece toda aquela tragédia. Ia acontecer uma tragédia, que o barco ia partir no meio, veio um grande vento e Jonas foi lançado no mar. E depois ele, lançado no mar, já estava um grande peixe ali esperando para que tragasse a ele. E foi tragado, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E lá dentro ele orou e aí o peixe jogou ele para fora. E foi tudo Deus que preparou isso aí, porque ele, por causa da desobediência dele, que era para ir para Nínive, pegar o povo de Nínive, ele foi para Tarsis. Então aconteceu isso aí com ele. E depois ele pregou na cidade de Nínive, né? Nós vimos aí nos vídeos anteriores, pregou na cidade de Nínive. E o povo fizeram um jejum desde o homem até o animal, se ficar sem comida e vestir todos vestirem roupa de saco. Esse jejum, um jejum total. E Deus, aí no final aqui do capítulo 3, fala que Deus se arrependeu do que ele ia destruir, que a cidade de Nínive ia ser destruída. Então Deus arrependeu do que tinha falado, arrependeu de destruir, desistiu de destruir. Deus se arrependeu, e porque o povo também se arrependeu, o povo converteu com a pregação de Jonas. Então, agora nós vamos ver o capítulo 4. Aí, olha bem o que acontece no capítulo 4, o título: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Vamos ver esse descontentamento de Jonas aí. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então Jonas, como ele foi para lá pregar o arrependimento e avisar, fazer a pregação e avisar que a cidade ia ser destruída, Jonas ficou esperando que a cidade fosse destruída. E Deus se arrependeu, porque o povo se converteu, vestiu de saco, desde o homem até o animal. Então Deus desistiu de castigar a cidade. Então Jonas ficou descontente com isso, porque ele foi lá para dizer que a cidade ia ser destruída. Então Deus ficou descontente, porque que Deus não destruiu, e ele queria ver aquilo. Aí ele disse aqui, anteriormente aqui, fala aqui, por isso que ele tinha fugido e tinha ido para Tarsis, sabia que ia acontecer isso. Aí ele sobe para um grande monte, né? Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então ficou ali para ver o que aconteceria, se a cidade ia ser destruída mesmo. Mas Deus já tinha se arrependido, né? E ele não ficou satisfeito, né? Se ele foi pregar lá que a cidade ia ser destruída, parece que ele ficou ali guardando
que a cidade fosse destruída. Mas Deus é misericordioso, igual ele fala aqui, Deus é misericordioso e não fez isso. Nesse momento aqui, né? Na história de Jonas aqui. Aí fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Então ele ficou lá no morro, sentou lá e estava, né? Creio que estava, né? Não tinha uma sombra, fez uma cabana, né? Aí ali Deus fez e cresceu uma boboreira para fazer a sombra para ele. Ele agradou muito daquela a boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alfa, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim se enfades por causa da aboboreira? Ele estava triste ali porque Deus mandou a aboboreira fazer a sombra para ele, mas mandou depois um bicho vir e comer a aboboreira. E ele ficou com pena ali, reclamando por causa da aboboreira que não estava ali fazendo a sombra para ele mais. Aí Deus falou, é razoável que assim se enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? É justo? Não. E ele diz, é justo que me enfade a ponto de descer a morte. E disse o Senhor, tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer. Então foi Deus, ele não fez nada para a boboreira crescer, foi Deus que mandou crescer ali. E que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Então, Deus manda o bicho ali comer e a boboreira, né, veio a secar. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, ele se compadeceu da boboreira, em vez de compadeceu, aí Deus fez uma comparação para ele, fez uma pergunta para ele. Ele estava compadecendo da boboreira e aqueles homens, mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Então ele estava compadecendo da boboreira. Então Deus falou para ele compadecia mais da boboreira do que as pessoas, do que aquelas vidas que estavam ali, desde os seres humanos até o animal. E termina com essa pergunta, né? Então, isso aí foi uma lição, né? Da história de Jonas, né? Ele queria que a cidade fosse destruída, porque foi para pregar que a cidade seria destruída. Mas como o povo se converteu, Deus tem compaixão. Então, acontece com nós também, gente. Muitas vezes passamos por situações na vida que Deus manda, algumas situações na nossa vida acontecem, às vezes por desobediência, por nós não seguirmos o mandado de Deus, o envio de Deus. Então, olha o que aconteceu, não foi só uma vez que aconteceu com Jonas. Primeira vez foi desobediência, né? Porque ele era para ir para pegar para os ninivitas, ele vai para Tarse. E depois ele prega, o povo arrepende, e ele pregou que a cidade ia ser destruída, a cidade não foi destruída. Ele ficou descontente. Agora imagine, descontente com o que Deus tinha feito. Então, e aí depois, né, ele fica olhando o que aconteceu na cidade. Deus não destruiu a cidade, ainda manda a sombra para ele, mas também tirou a sombra dele, né, queimou, né?
queimou ali no sol e desmaiou ali. Mas aí até termina aqui com a pergunta, ele compadecia daquela planta que tinha morrido ali, secado ali, que o bicho veio, comeu e secou, mas ele não compadecia daquelas almas. Então aconteceu essas coisas na vida de Jonas porque primeiro pela desobediência e segundo porque ele ficou descontente. Então, mas é o que Deus, ali é a palavra de Deus. Aqui, né, Deus falando, né, nessa história. Então, ali era a palavra de Deus. Se Deus teve misericórdia daquele povo, né, por que Jonas não poderia também ter? Ele ficar esperando a cidade ser destruída. Aí, igual eu estava falando, muitas vezes acontece na nossa vida certas situações que é por causa da nossa desobediência, porque nós não seguimos os caminhos do Senhor. Então, fica de exemplo para a gente a história de Jonas, que é uma história muito bonita, que eu gosto muito. Por isso eu fiz, né? Hoje eu encerrei, por isso eu falei um pouco, né, desde o início, né, dividi os capítulos aí para a meditação de cada um de nós. Que quando Deus manda, nós temos que obedecer, porque é Deus que está mandando. E nós temos que obedecer. Se manda pregar, nós temos que ir. Não podemos ter medo. Então, nós temos que colocar Deus na frente e ir, né? Seguir a palavra dele. Porque também, senão, né, Deus vai ficar descontente conosco, né? E pela nossa desobediência. E pode acontecer as situações que aconteceu mais de uma vez com Jonas. Que foi mais de uma situação que aconteceu na vida dele aí, que pode acontecer na nossa vida também. E muitas vezes a gente não sabe, não consegue entender. Mas é só parar e pensar, meditar na palavra, orar. Lá, né, igual eu falei lá nos outros vídeos, Deus falava diretamente com o homem, hoje não. Hoje, nós, né, através da palavra, o Espírito Santo nos toca na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos fazer a coisa certa, né? E sermos obedientes a Deus. Eu deixo para vocês aqui encerrando essa palavra de meditação. Depois eu vou escolher um livro mais simples também, para estar dando continuidade, né? Que eu gosto muito, né? Principalmente de missões, que eu gosto de levar as boas novas, levar o evangelho às pessoas. Então, através dessa palavra de meditação, eu deixo para vocês aí a história de Jonas aí e a desobediência dele, né? Que nós não podemos desobedecer, nós temos que andar sempre com Deus e obedecer, andar nos caminhos do Senhor, que tudo Ele fará, e crer que tudo Ele fará, né? Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos aqueles que vão estar assistindo, né, esse vídeo e meditando, para essa palavra de meditação aqui. Se quiser o livro do profeta menor, o livro de Jonas, né, são 4 capítulos, é fácil de ler, é história, né, conta a história de Jonas, e é muito fácil de estar lendo e de a gente estar entendendo. Eu deixo para a meditação de vocês e peço a Deus que esteja abençoando todos vocês, em nome de Jesus. Amém.